Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, aqui mais um evento aqui do grupo de estudos do Slack Administrator, né, do App Administration. Hoje a gente vai falar sobre App Administration. São 3 tópicos dentro desse workshop que a gente tem. Lembrando vocês que a prova, ela mudou desde o dia 26 de junho. Hoje, no site da prova, no guia de exame, ele já aparece o novo conteúdo com os tópicos divididos, incluindo a parte de Slack AI, e a questão da Trail Mix oficial, ela ainda não saiu. Então, a gente está mantendo aqui o estudo com base nos workshops anteriores. Hoje a gente vai apresentar o 5º workshop. Nas próximas 2 aulas, workshop 6 e 7, é onde a gente finaliza a parte do conteúdo que tinha até o dia 25, e como uma aula extra, depois a gente vai falar sobre Slack AI também, que é um dos tópicos novos do exame. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente tem 3 tópicos dentro da parte de administração de aplicativos. A gente vai falar como instalar e aprovar os aplicativos, a parte do no-code, da utilização de workflows, e depois abrimos... E de Slack Plataforma, eu acabei esquecendo de falar, é o primeiro tópico, Slack Plataforma. E, além disso, abro depois para perguntas e respostas. Bom, acredito que todos vocês já me conhecem, mas eu sou Luciano, eu sou arquiteto de soluções e Slack Consultant. Recentemente também tirei a Slack Admin, trabalhando com o Slack desde 2022 e na área de Salesforce desde 2018. E esse ano a gente teve a chance de apresentar no Agentforce World Tour São Paulo, falando um pouco de Slack, inteligência artificial e automação. Traz a nossa gamificação aqui do ranking dos Slackers, lembrando que não é uma competição, mas apenas uma motivação. A gente está trazendo os pontos ali, lembrando, os pontos são pelas presenças, pelas participações em aula, pelas participações ali no WhatsApp. Então, apenas para vocês verem aqui nosso quadro, não, essa liderança aqui é só mesmo para motivar vocês, né? Então, Janderson, Yasmin, Alice, Gisele, Leonardo. Depois, continuando, Adriana, Diogo, Dirceu, Estevão e Bolívar. E depois mais o pessoal que não está mais tendo tanta participação aqui no nosso grupo de estudo, mas que já tiveram alguma pontuação. Então, falando um pouco da parte de App Administration, né, são 10% na prova, né, o workshop ele é em torno de 150 a 210 minutos para fazer. Aqui ajuda ali nos tópicos para as questões das unidades de negócio, ajuda as unidades de ajudar as unidades de negócio a identificar esses processos que podem ser otimizados usando o Slack, né? E esses processos rotineiros, para quem já conhece um pouco de Slack, a parte de automação é feito com o Workflow Builder. Descrever os benefícios de conectar a ferramenta de produtividade que vai ser usado diariamente, as questões das necessidades e políticas de segurança na organização para uso de aplicativos, aprovação e automação de solicitações para 3 tipos de aplicativos no Slack, como gerenciar essa instalação e aprovação, e o desenvolvimento de soluções sem código para fluxo de trabalhos comuns, né? Então, aqui nesse último tópico ali é a questão do Workflow Builder realmente, né? Então, entrando na administração de aplicativos, um dos primeiros tópicos que a gente tem ali, que é dividido em 3 tópicos, o App Administration, é a parte do Slack como plataforma. Então, ali vocês já sabem, é uma plataforma, né, principalmente de colaboração, totalmente personalizável, se integra a outros softwares e sistemas, como a gente já comentou, né? O Slack veio ganhando grande visibilidade agora por ter essa parte de integração de outros softwares. Se vocês viram agora recentemente, eles anunciaram a parte junto da inteligência artificial junto com o cloud também, né? Mas além disso, como eu já citei outras vezes aqui, integração com Salesforce, integração com Google Drive, integração com Figma, com calendário, então vários aplicativos sendo integrados ao Slack e a camada horizontal ali que conecta pessoas, aplicativo e informações em toda a organização, o que
a Salesforce se chama de camada de engajamento, né? Então, vocês já acompanharam alguns slides que foram apresentados em outros eventos aqui, o Slack no topo como a camada de engajamento para conexão com a parte toda de Salesforce, Data Cloud e os outros sistemas. Então, Slack posicionado como camada de engajamento, essa camada horizontal que comenta ali. Os recursos da plataforma facilitam, então, essa interação das pessoas com o software que elas já utilizam, otimizam os workflows internos e integram novas soluções de software, né? Então, vale ressaltar aqui, muito do que se faz hoje dentro do Slack, a gente consegue fazer sem a necessidade de estar mudando de um software para outro software, porque a gente já tem ali dentro do Slack as informações que a gente encontraria se a gente fosse navegando para esses outros softwares. O que é um workflow, então? Série de tarefas sequenciais precisam ser concluídas para atingir um determinado objetivo. Então, no Slack se descreve esses workflows como uma versão automatizada de uma tarefa ou processo com várias etapas. E aqui a gente entra num outro conteúdo que a gente tem, que é a interoperabilidade, que é essa capacidade dos diferentes sistemas, dispositivos, aplicativos ou produtos se conectarem, se comunicarem de uma forma coordenada, sem esforço por parte do usuário final. E a primeira maneira, então, de se otimizar esses workflows é integrar essas ferramentas que a equipe usa diretamente do Slack, ou seja, esses aplicativos, né? Então, aqui uma contextualização muito mais em termos de teoria e benefícios, né? À medida que as empresas investem mais em software, essa interoperabilidade se torna cada vez mais importante. E o retorno sobre investimento é fazer com que o software funcione melhor em conjunto ali, em conjunto junto com o Slack também. E no Slack, independentemente dessas ferramentas que eles já utilizam, a gente pode aprimorar a experiência deles com as ferramentas por meio do Slack, né? Para quem não sabe ainda, então o Slack ele tem todo um framework de desenvolvimento também que não faz parte aqui do conteúdo, né? Mas existe a prova de certificação de desenvolvedor também que foca muito nessa parte de criação de aplicativos, e esses aplicativos são criados dentro do Slack baseado principalmente nas questões de modais e de formulários, e tem várias linguagens de programação que podem ser utilizadas para estar criando esses aplicativos. E, de novo, existe um framework, existe uma ferramenta visual também que vocês podem ir arrastando para criar as telas de vocês, e daí depois vocês colocam todos os eventos e ações que precisam daí através de código para ter essa integração do que vai ser feito no front com o back-end. Então, ainda falando de interoperabilidade, como Slack Admin ou Owner, a gente vai desenvolver esses workflows mais complexos com o tempo, né, utilizando a parte do Workflow Builder. Um ponto de partida, então, um pacote de produtividade, e-mail, calendário, chamadas e arquivos, que são 4 categorias que geralmente as ferramentas mais utilizam na organização. Então, ao integrar e-mail, calendário, a parte de chamadas, ligações, arquivos, você pode centralizar esse trabalho das equipes, tornando a porta de entrada para o dia delas. Então, reduzindo perda de produtividade pela troca constante de tarefas entre calendário, e-mails e videochamadas, que foi o que eu comentei, né? A gente dentro do Slack consegue visualizar o que tem no calendário, consegue visualizar o que tem no e-mail, não precisa estar saindo para os outros softwares para visualizar e voltar para o Slack. Permite que receba e respondam convites e notificações em um único local centralizado também dentro do Slack. Integram-se e-mails e arquivos ao fluxo de conversas para que todos estejam na mesma página. E começar estrategicamente com o que todos na empresa usam, os aplicativos essenciais, né? Então, aqui são trazendo um pouco para o que pode aparecer na prova, dar determinados tipos de cenários e a gente identificar esses ganhos de produtividade ou iniciar através de aplicativos essenciais, são pontos assim que eu destacaria nesse slide aqui como possíveis questões de prova. Então, ali a gente trouxe 4 tipos, né, que a gente tem ali.
ainda na interoperabilidade, a parte do e-mail, né, de transferência dos e-mails das caixas de entrada isoladas para o Slack, então colabora rapidamente com a equipe, fica de olho nos e-mails recebidos, tudo dentro do Slack. A parte do calendário também, tanto o Google ali do Outlook, por exemplo, para simplificar o dia a dia, permitindo que a gente veja essa agenda diária, receba convites, lembretes, né? Hoje a gente já pode pedir para o Slackbot criar as nossas agendas ali que a gente tem dentro do calendário. Ele já pesquisa para ti dizendo, olha, nessa semana os teus dias livres são os dias tais, tais e tais. Você gostaria de agendar uma reunião para tal dia? Ele ajuda também a criar todo o conteúdo que vai ir para essa parte do calendário ou para um convite de e-mail. E então aqui já faz uma ligação junto com o que a gente tem da inteligência artificial do Slack também, que agora é tópico novo no exame, né? A parte de huddles, então, o huddles são as questões das chamadas que a gente tem de voz ou vídeo, né? Com o público, com o pessoal que está presente, e a gente compartilha a tela com os colegas de equipe. O Slack oferece diversas opções ali também, para usar a questão do Huddles ou um aplicativo de chamada de terceiros da sua preferência, que pode estar disponível no Slack App Directory, né? Sempre que a gente está falando no Slack App Directory, a gente está falando do Slack Marketplace que a gente tem ali com os aplicativos que a gente pode instalar no nosso workspace. E a questão de arquivos, apresentações, documentos também, que fica tudo dentro do Slack, a gente pesquisa esse conteúdo dos arquivos, comenta nos documentos ou cria novos arquivos sem interromper a conversa. De novo, aqui a parte do Slack AI trazendo a pesquisa em todos os tipos de arquivos que estão presentes ali, não apenas dentro do Slack, mas eles conseguem pesquisar, por exemplo, um arquivo que está lá no Google Drive, verificar o conteúdo que ele tem e trazer como resposta para a gente. A Gisele comentou aqui que ela pede também ali para o Slackbot criar lembretes para ela com as notificações. Também é outro ponto que a gente tem aqui de uso do Slackbot, né? Então, para ir um pouco além do básico do que tem ali, existem diversos links que o Slack utiliza para a questão de aprendizado, dicas de como utilizar, a questão do uso do Slack para outras nuvens também, né? Então, primeiro seria o Slack Tip, que são as bibliotecas de dica do Slack, que tem exemplos de workflows, exemplos desses tipos de fluxo de trabalho de automação. Então, deixei o link aqui para vocês, vocês vão receber aqui, né, como final de toda a aula ali. Depois da aula eu compartilho com vocês essa apresentação do nosso evento. Tem o blog ali, Several People Are Typing, e os recursos para desenvolvedores, para histórias de clientes. Então, ali também como o pessoal está utilizando a parte do Slack, é um blog que vocês podem estar visitando também, e um dos que eu considero ali importante também ali, do exemplos de aplicativo específico para funções e setores no Slack. Então, eu me recordo que em uma aula alguém perguntou sobre o Slack no marketing, então tem um link específico aqui também falando Slack para marketing, Slack para as equipes de tecnologia da informação, para recursos humanos, para a parte de suporte, para gerenciamento de projeto, para a parte de vendas. Eu listei alguns aqui relativos a funções e setores dentro do Slack. Então, entrando um pouquinho, então, no que seria aplicativos e bots. Então, um aplicativo, software que conecta o serviço ou ferramenta ao Slack, pode ser desenvolvidos pelo Slack, pela própria Slack mesmo, ou pela própria equipe da nossa empresa, ou até mesmo por terceiros. Então, aplicativos como ferramentas, atendendo uma necessidade específica para ajudar a gente no nosso trabalho. E a gente também pode compartilhar essas informações, automatizar tarefas ou acessar serviços sem sair do workspace do Slack. De novo, citando aqui o ganho da produtividade, né? Tudo sendo realizado dentro do Slack, sem ir para outra ferramenta. O bot, então, já é um recurso de aplicativo projetado para interagir com usuários por meio de conversas.
é igual a um aplicativo comum, pode acessar a mesma gama de APIs e fazer tudo que um aplicativo faz. Eles têm o nome, a personalidade, os usuários devem conversar com eles, pode enviar DMs, direct messages, no caso, né? Publicar mensagens, fazer upload de arquivos, mencionar usuários, ser convidados para canais. Então, aqui dentro do bot, vocês têm ali o principal exemplo ali, né? O Slack bot, que já é nativo ali dentro do Slack, querendo ou não, ele é um bot que tem a personalidade dele, ele faz a conversa com vocês, né? Faz a questão de publicação de mensagens também, pode ser mencionado por usuários, pode ser convidado para... Ele já faz parte de todos os canais ali, né? Ele já está no próprio Workspace, mas a gente pode ter outros bots, até inclusive a questão do uso do Agent Force, que a gente está criando os agents, a gente pode fazer um deploy para dentro do Slack e convidar esses agents para dentro de um determinado canal para estar trabalhando junto com a gente, né? Tem alguns eventos que eu já fiz que eu mostro essa conexão com o Agent Force também e utilização de agents. 3 tipos de aplicativos do Slack, aqui eu acho que são pontos importantes, assim como no slide anterior a gente tinha ali saber quando utilizar um bot, saber quando utilizar um aplicativo, é bom para responder ele questões de prova, mas os 3 tipos de aplicativos também eu considero bastante importante aqui vocês saberem também, né? Os aplicativos de terceiros, então, né, o third party apps, que são as ferramentas ali de software do Slack que são integradas junto com esses aplicativos de terceiro, eles estão no Slack App Directory ali, ou seja, no Slack Marketplace, e eles foram sempre revisados pela Slack, aprovados como de alta qualidade, confiáveis e úteis. Então, para a gente, se a gente for desenvolver um aplicativo do Slack do zero, a gente precisa seguir certas regras de Slack e quando a gente vai publicar eles para o Slack Marketplace, a gente precisa enviar uma série de documentações que no momento que a gente recebe o ok da Slack, que ele está apto, que ele está seguro, que ele atende ao que é feito, a gente pode aí sim ser publicado no Slack Marketplace. Mas esse é um ponto só para vocês saberem, ele faz parte da prova de desenvolvedor, tá? Essa parte dos aplicativos e de segurança, apesar da gente ter um tópico de segurança aqui também. Essa parte toda ali de documentação, ele é mais cobrado na parte da prova de desenvolvedor. Temos aqui os aplicativos personalizados, então, criar aplicativos específicos para o Workspace Organização. A gente estava falando aplicativo de terceiros, né, que não foi a nossa organização que criou, e aqui aplicativos personalizados criados, então, pela nossa equipe, por exemplo, de desenvolvedor que é da nossa empresa que trabalha aqui. Então, ele pode criar o aplicativo através da equipe, decidir criar esse aplicativo personalizado se o aplicativo que existe no Slack App Directory ele não fornecer a funcionalidade que você precisa, né? Então, sempre procurar verificar se já existe esse aplicativo dentro do Slack Marketplace, porque isso facilita nosso trabalho, a gente não precisa desenvolver. Se a gente não encontrar um aplicativo que atende ao que a gente precisa, aí sim partir para a parte dos aplicativos personalizados sendo desenvolvidos internamente. Ou, se a gente quer integrar com uma ferramenta interna que somente a organização usa, precisa criar esse aplicativo por conta própria. E, por último, a gente tem o acelerador, os aplicativos aceleradores, né? Eles atendem diversos casos de negócio, se provaram bem-sucedidos em várias empresas em diversos contextos, incluindo automação de solicitações, gerenciamento de eventos e compartilhamento de dados confidenciais. Esses aceleradores ali, a gente conta com a ajuda de especialista técnico do Slack para trazer aplicativos personalizados, testados e aprovados para a organização. Tá? Dentro, então, da prova, sugiro vocês terem o conhecimento desses 3 e saber também quando utilizar eles, né? Sobre a parte de guias de aplicativos dentro do Slack,
Então, por padrão, qualquer membro do Workspace pode instalar os aplicativos, mas os owners e os admins, eles podem optar por restringir essa permissão. Então, praticamente todos os workshops que a gente está vendo, eles dão as questões do padrão, né? Mas existe a opção dos owners e admins fazerem determinadas restrições. Quando o aplicativo ele é instalado, qualquer membro dele pode conectar sua conta para utilizá-lo. E antes de instalar um aplicativo do Slack Marketplace, a gente precisaria então revisar, né, as políticas de privacidade, as informações de segurança e conformidade. Caso o desenvolvedor enviou a parte das políticas também na página do aplicativo. É muito semelhante à parte do App Exchange que a gente tem dentro do Salesforce, e o Slack Marketplace ele é separado, mas ele segue basicamente a mesma funcionalidade que a gente tem dentro do App Exchange. Oi, Gisele, diga. Esses aplicativos, esses aceleradores ali que tu mencionou, eles são o quê? Eles são aplicativos prontos ou é mais como um template, mais ou menos? Não, eles são aplicativos prontos que já tem também, e a Slack consegue auxiliar a gente também, né, nessa parte da utilização dos aceleradores. Mas são aplicativos prontos também. Então, aqui a gente traz a questão de escolher apenas os serviços na quais você confia, né, ao instalar um aplicativo do Slack, trazendo já o ponto da segurança também, né. A gente consegue ver ali os aplicativos específicos, pode navegar por mais de 2.000 aplicativos dentro do Slack Marketplace. Mas eu vou trazer para vocês aqui o Slack Marketplace para vocês visualizarem aqui um pouco também, já que a gente está falando dele. O Slack Marketplace, a gente tem no community slack.com/marketplace, né? Ele é nada mais do que um repositório ali de diversos aplicativos, ó, aqui alguns que foram aprovados aqui para o admin utilizar dentro do Slack Community, né? A gente está mostrando aqui na direita o Slack Community, é a org que a gente está ali, o workspace que a gente está. Quais que a Slack Community ele já mostrou aqui os aprovados que a gente está instalando, utilizando ali dentro, né? Mas a gente tem vários outros aqui que a gente pode pesquisar e utilizar também, né? Então ele é dividido também através de categorias, né? De ferramentas diários que estão aprovados já aparecem com o verdinho ali, né? Aplicativos essenciais, sobre questões de notícias ali que a gente tem também, né? A questão de bots que a gente tem, coleções, e aqui a gente pode estar pesquisando o que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente digitar Sales, vocês vão ver que ele tem o Sales Cloud para o Slack, ó. Se a gente digitar o Salesforce, ele já vai trazendo ali também o que ele tem, ó. Automações de Salesforce, aqui um Legacy já, né? Se a gente digitar Cloud, por exemplo, ali, ó, a gente já tem a parte do Cloud. No momento que a gente clica em determinado aplicativo, ele leva a gente para uma página do aplicativo com todas as partes de descrições, né, as funcionalidades que ele tem, ali as questões de configuração, autorizações, tudo que ele pode fazer também. A parte de segurança e compliance, que foi o que a gente acabou de comentar aqui, se ele tem também, a gente pode ver tudo que o desenvolvedor enviou, né? Ele traz aqui as questões de linguagens de suporte, né? A questão de preço também, né? Ele é incluído com assinatura de um serviço, né? Então isso também é importante de saber quais são os gratuitos e quais os têm. Os que têm algum tipo de restrição de uso, né? Como que ele funciona, ó? No momento que eu selecionei determinado aplicativo, eu venho aqui e eu seleciono quais são os workspaces que eu tenho, né? Para querer instalar. Então, por exemplo, eu estou no Slack Community, se eu quiser instalar lá no Balf 360 que eu tenho, eu posso selecionar aqui o Balf 360, ele vai me mudar lá e eu já tenho aqui um adicionar ao Slack, né? Então, assim que é o funcionamento deles, lembrando, né, qualquer usuário ali pode ter a questão tipo de instalação, mas os admins e os owners ali, eles podem restringir
essa instalação dentro do Marketplace, tá, pessoal? Então, aqui a gente já tem a questão ali de encontrar o aplicativo, foi que eu demonstrei para vocês, né? A gente pode ter os aplicativos instalados no Workspace por outros membros também, e a gente clicando lá em Tools, na barra lateral, seleciona o aplicativo dos apps. Esse até a Lizzie já comentou lá, quando a gente estava utilizando para ver as partes dos aplicativos, aonde que ficavam. Passando além da questão de visualização dos aplicativos, a gente tem a parte do... Acho que travou aqui o meu... Opa, agora foi. Adicionar aplicativos ao Workspace, então foi o que eu demonstrei ali para vocês, né? A gente encontra o aplicativo que vai utilizar, clica no botão adicionar do Slack na página do aplicativo lá no Marketplace, e a gente tendo permissão, ele instala o aplicativo lá e vai te pedir a tua senha ali para conectar também, né? Assim que ele é instalado, todos os membros ali vão poder começar a usá-lo imediatamente, e quem instala o aplicativo conecta essa conta durante o processo de instalação, como eu falei para vocês, né? Pede ali o e-mail e senha para fazer a conexão, mas os outros membros podem precisar também conectar as contas deles antes de começar a usá-lo, né? Claro, por exemplo, ali, se vocês instalarem o Google Drive, vai pedir ali o usuário e senha de vocês, né? Então, ali, por exemplo, a Lizzie vai querer instalar o Google Drive também vai pedir a conta dela, porque vai se conectar no Google Drive dela. Ela não vai estar vendo o Google Drive do Luciano que instalou o aplicativo lá para todo mundo, né? Então, vai pedir também a conta dela, né? Alguns precisam ser adicionados a canais individuais também, e a gente clica então no nome do canal no cabeçalho ali, seleciona guia integrações ou menciona o aplicativo em uma mensagem enviada no canal, né? Na própria conversa eu posso digitar ali o nome do aplicativo ali, e quando ele aparecer a gente adiciona ele ao canal. Questão de encontrar os aplicativos, então, de novo ali, né? A gente encontra eles, aqui ficou duplicado esse eu tenho que remover, a gente já falou dos 2.000 aplicativos ali. Trabalhando com os aplicativos, então os aplicativos eles sempre vão ter uma página home, a aba home ela sempre vai existir. Essa aba home ela é bastante interessante também, porque quando a gente está criando os aplicativos, essa aba home ela pode ser personalizada para cada usuário, né? Então, por exemplo, ali eu tenho o gerente que está usando um determinado aplicativo e eu, Luciano, eu sou usuário. A minha home pode ser completamente diferente da home do meu gerente. Então, na home do meu gerente pode trazer ali algum tipo de dado mais voltado a dados executivos, a outras questões que ele tem para fazer durante o dia, e na minha, por exemplo, eu só tenho as questões que eu posso fazer durante o dia, mas esses dados executivos não vão aparecer. Então, eu consigo, através da criação do aplicativo, criar home específica para determinado grupo de usuários ou usuários, tá? E a Message Tab, que é onde a gente vê as mensagens que são enviadas pelo aplicativo. Então, como a gente está trabalhando ali, eu costumo citar muito o Slackbot, que é o mais que vocês utilizam ali, ficam todas as abas ali dentro da aba de mensagem, fica toda a parte de conversa que a gente tem junto com ele também, além da aba histórico, né? A gente tem dentro dos aplicativos também shortcuts, que são os atalhos, e a gente inicia, então, esses atalhos através do barra. Geralmente, quando tu digita o barra, ele já começa a mostrar tudo que tem de opções ali para a gente estar utilizando. Os atalhos do shortcuts pode ser tipo para abrir um formulário, para criar algum tipo de registro, tem várias opções ali. São funções que a gente está mandando o aplicativo fazer, né? Então são atalhos realmente, comandos de barra, né? Com o slash ali, com a barra mesmo, aonde a gente pode estar, em vez de ir no aplicativo, clicar em determinado lugar, a gente utiliza esses atalhos. Mensagens de aplicativos, então envio de mensagens, publicação em canais.
a gente pode receber uma direct message de um determinado aplicativo, né? Que nem ali a Gisele comentou, ela cria lembretes para receber uma determinada notificação. Ela criou esse lembrete lá na data que ela quer, o aplicativo lá do Slackbot ou outro aplicativo, se for o caso, vai mandar uma direct message dela lembrando, você tem um lembrete para daqui 30 minutos tem uma reunião tal. Né? Então, aqui seria a questão de exemplo de mensagens de aplicativos e App Agents e Assistants, né? As questões dos agentes que trazem a inteligência artificial conversacional, adiciona esses aplicativos, então, com o agente ou assistente do Slack, clica no ícone do aplicativo no canto superior direito para abrir essa interface de conversa e interage com a IA junto com seus canais e direct messages. Vocês estão vendo aqui, esse slide foi todo tirado também do workshop, mas vocês já estão vendo que aqui ele já está trazendo parte de inteligência artificial também, que faz a parte da prova nova, né? Então, o conteúdo de inteligência artificial já está aparecendo aqui no workshop, que a princípio não está mais valendo, né? Então, talvez acredito que eles possam manter essa questão de workshops para a prova atualizada, apenas atualizando os conteúdos, né? Essa é uma opção, ou a outra opção vai ser mais voltada à questão de badges mesmo, como são as outras provas, né? Então, isso ainda é meio nebuloso, a gente não sabe como que vai ficar essa questão do Trail Mix oficial para preparação. O que a gente tem, então? Para usar a maioria dos aplicativos, precisa de uma conta no serviço que criou o aplicativo, né? Por exemplo, citando de novo o Google Drive, eu vou utilizar, eu preciso dessa minha conta lá no Google para estar utilizando, e podem optar por disponibilizar gratuitamente ou exigir uma conta paga no serviço, que foi aquele exemplo que eu demonstrei ali no Cloud para vocês também, que precisava de uma conta paga no serviço para estar utilizando. Então, aqui um pouco das descrições dos preços, né? Gratuito e pago para os planos ali que estão disponíveis, pago ali com uma versão trial, né? A gente tem uma conta ali para usar o aplicativo, mas há um teste gratuito disponível. E o que é pago realmente, que precisa ter essa conta paga no serviço para usar o aplicativo do Slack. Também acho interessante vocês saberem esses tipos de planos, porque pode ser questão de prova também, e entendendo essa segurança do aplicativo. Então, são permissões que definem quais informações o aplicativo pode acessar no Slack e como ele pode usar as informações. Se vocês lembram, a gente falou um pouco de escopo de aplicativo, né, em outras aulas, e aqui eu acho bastante interessante saber ali, de procurar dar o menos privilégio possível, então o menos escopo possível, né? Quando a gente está criando um determinado aplicativo, a gente pode dizer quais são os escopos que ele vai estar fazendo, se ele pode ler um determinado canal, se ele pode escrever um determinado canal, e às vezes ali o pessoal costuma, quando faz a criação do aplicativo, botar praticamente todos os escopos, porque depois, se ele for utilizar tal escopo, aquele aplicativo já está utilizando o escopo e pode fazer. Então, aqui é uma recomendação minha nas melhores práticas ali de aplicativos, deixar o menos número de escopo possível, menos funcionalidade possível, somente as que vai utilizar, e no futuro, caso o aplicativo precise utilizar outro escopo, então vocês façam a outra versão do aplicativo, incluindo esse escopo adicional, né? Então, aqui já traz esse ponto. O aplicativo solicita permissão para publicar imagens, executar ações e ler informações. Aqui a gente está falando de 3 escopos que ele tem ali, né? São as permissões que o aplicativo vai ter para estar funcionando no Workspace. Quais informações o aplicativo pode acessar no Workspace? Então, perfil de membro, nome de canal, mensagem ao arquivo, e o que ele pode fazer com as informações, publicar mensagens, modificar conteúdo ou criar canais. Tudo isso aqui são os pontos que a gente precisa considerar para estar colocando os aplicativos. Isso é bastante interessante também ali, pessoal,
aqui vai cair questões certas a respeito disso aqui, sobre pontos a serem considerados quando está instalando um aplicativo, sobre pontos referentes à questão de segurança, de dar mais ou menos privilégio, qual o tipo de privilégio que vai dar, qual o tipo de escopo, são pontos que vocês vão precisar saber também para a prova. Conceitos de interatividade do aplicativo. Então, a gente precisa analisar essa interatividade para saber como a gente utiliza, né? Então, incoming webhooks, a maneira mais fácil de enviar mensagem ou notificação, pode torná-los interativos, perfeito para ferramenta de gerenciamento de processos. Os bots, né, os usuários bots, a gente já falou de bots aqui, responde a interações conversacionais em canais e direct messages e humaniza o trabalho, né? Os slash commands que a gente também comentou, que é a parte ali do usuário, pode utilizar os slash commands para envio de relatórios de bugs, criar maneiras de verificar os sistemas. E depois a gente entra no Workflow Builder, que é a ferramenta visual, então, para criar aplicativos personalizados que automatizam processos de negócio no Slack, sem a necessidade de programação, novamente. Eu fiz uma aula no Balf mostrando a parte do Workflow Builder para vocês também, para quem participou. Shortcuts, que são a parte de atalhos que a gente tem também dentro, ações rápidas dentro do aplicativo. E o Block Kit é aquele que eu comentei mais cedo, falando da parte do desenvolvimento, né? A interface do usuário para criar aplicativos do Slack. Apresenta elementos combináveis como botões, caixa de seleção, imagens, né? O Block Kit é todo ali a questão que a gente consegue fazer arrastar os componentes para montar a tela, e as modais, que são as telas flexíveis e dependentes para exibir e coletar dados, né? Então, dentro dessa parte aqui, conceito de interatividade do aplicativo, saber, acho que quando utilizar um Workflow Builder, o que é um shortcut, para que serve um Block Kit, saber mesmo aqui esses conceitos de interatividade, porque vão ter questões referentes a isso dentro da prova também, né? Então, Events API, né, a gente falou bastante de questões de eventos também já, é o espaço, uma app home ali, como comentei, espaço privado individual no Slack, compartilhado por um usuário em um aplicativo, tem várias abas, incluindo a aba de mensagens, a gente já falou também, e a aba home, que pode ser totalmente personalizada pelo aplicativo, como eu comentei com vocês também, né? Aquele ponto da visão de um gerente ter uma determinada visão e do usuário comum ter outro tipo de visão, né? E a Events API, então, é onde que alimenta todos esses recursos interativos dentro da plataforma. Aqui a gente finaliza o primeiro tópico do exame, o primeiro tópico dentro do App Administration, o segundo vai para a questão de instalação e aprovação dos aplicativos. Então, aqui a gente precisa considerar alguns critérios para instalar ou aprovar um aplicativo. É o caso de uso que a gente está levando ele, né? A segurança dos dados que a gente vai ter, a revisão por terceiros e a questão do licenciamento ali, né? O licenciamento, como vocês viram, existe toda aquela questão dos planos ali, se é pago, se não é pago, se a gente tem uma versão trial, né? Depois que a gente escolhe esse conjunto específico de critérios para instalar e aprovar os aplicativos, a gente pedir informações para os membros ali relevantes ao enviar essas solicitações de aplicativos, né? Então, cuidar desses protocolos internos de gerenciamento de dados que a gente tem, né, dessa política que a gente tem, e considerar esses 4 critérios ali que eu comentei antes de instalar um aplicativo, né? Sempre procurar também ali, se algum membro for solicitar um determinado aplicativo, a gente tem aquelas questões de melhores práticas que pode trazer junto para o administrador também, de ter um determinado canal onde vai receber essas comunicações, né? O bom é que esse canal também seja público, porque daí, tipo, eu estou solicitando um aplicativo, mas a Adriana vai solicitar o mesmo aplicativo, ela vê no canal público que o Luciano já solicitou, né? E sempre também nesses aplicativos pedir
para o usuário ali ele ter essa questão de informar por que ele está solicitando a instalação desse aplicativo. E, de novo, aqui a gente pode se beneficiar através de um workflow, através de um formulário, onde a gente já guia ali o usuário a preencher as condições do formulário, tipo o nome do aplicativo, por que ele está solicitando, quem solicitou, e daí a gente recebe as respostas, pode ser dentro de um canal ou pode ser dentro de uma direct message também para um grupo de usuários administradores, né, mas preferencialmente sempre deixando ali num canal público para eles terem a visualização do que foi solicitado. Então, aqui dentro dos critérios, qual o caso de uso de aplicativo? A gente já tem aqui a visão geral dos aplicativos e quando ele envia a solicitação, considerar se já existem aplicativos alternativos e avaliar a justificativa comercial, né? Então, de novo, aqui entrando o ponto que eu comentei, deles pedirem para o membro que está tentando solicitar um aplicativo qual é o objetivo, né? Ele tem uma justificativa que é válida para usar o aplicativo, como que ele pretende usar o aplicativo? Tem aplicativos alternativos já dentro do meu workspace? Qual o nível de urgência para esse tipo de aplicativo? Quem é o gerente ou um patrocinador desta solicitação? O aplicativo faz o que precisa? Então, são esses pontos no caso de uso do aplicativo que a gente tem. Se o aplicativo atende às políticas de segurança de dados da organização, né? De novo, ali, como admin, a gente consegue incorporar essas políticas da empresa ao Slack, auxilia os membros e aproveitar ao máximo da plataforma e considerar ali o que eu comentei anteriormente, né? Quais os escopos o aplicativo solicita? É somente leitura de canal, é leitura e escrita de canal, ele pode enviar mensagem, ele não pode enviar. Esses escopos atendem às políticas de segurança da organização, então, pontos principais aqui de saber, né, dar o menos privilégio possível também, e adicionando os escopos, caso é um aplicativo customizado que a gente faz, conforme o tempo, conforme a necessidade, né? Às vezes não, quando já é um aplicativo que a gente está instalando de terceiro, um aplicativo pronto, ele já tem todas as listas de escopos ali que ele utiliza e a gente não consegue modificar essas listas. Então, tem que se verificar quais os escopos utilizados para ver se vão ao encontro do que a gente tem na política da empresa, para aí sim instalar ele. Então, o escopo, cada app tem um conjunto de recursos, o que eu acabei de comentar ali também, né? Uma variedade de APIs que permitem ler e gravar todos os tipos de dados no Slack, e aqui também os aplicativos, eles tentam acessar as informações em um nome de usuário, eles devem primeiro solicitar a autorização desse usuário, certo? Então, tem a questão do uso de tokens também que eles suportam. Então, em outras palavras ali, resumindo, os escopos são usados para conceder permissão ao aplicativo para funcionar no Slack, né? Já comentei bastante ali de escopo, dar o menos número de escopo possível, colocar o número de escopo que vai utilizar conforme a necessidade também, né? O aplicativo ele vai sempre ali também, quando vocês estão instalando, solicitar as permissões, então ele vai dizer tudo que pode ser feito dentro do aplicativo, e ali vocês dão um ok se vocês estão de acordo ali, né? Ele lista todos os escopos solicitados, a descrição do que cada escopo permite realizar ali no workspace, e ali esses escopos então são exibidos para autorização. Então, dentro do escopo, a gente tem aqui um exemplo, né? Sample scope, o chat são os objetos do escopo ali, que pode garantir ali para arquivos, searches, chat, pins, reactions, né? O write ali refere-se a uma das 3 possíveis classes de ações que ele pode permitir, como leitura, o read, né? O write de escrita e o history, e o user lá é um opcional que a gente tem ali, que pode ser um user, bot ou admin, que influencia ali como essa ação ela vai aparecer ali dentro do Slack, né? Então, aqui
é um exemplo de escopo. Eu tenho chat, write user, né? Eu poderia ter files write também, por exemplo, ali, em vez do lugar do chat, né? Ou files read, e aqui é ponto principal também, tá, pessoal, para a questão de prova. Identificar qual o tipo de escopo que vai estar sendo solicitado para um determinado aplicativo. Então, aqui vocês vão ter essas imagens dentro do workshop também, aqui para apenas praticar ali a leitura de alguns escopos. Então, o chat write user, ele vai enviar mensagens de um usuário autorizado, né? O calls read, ele vai visualizar informações ali de chamadas ali que a gente teve, né? O calls write, então, ele vai iniciar e gerenciar chamadas dentro do workspace. O Channels History, ele vai visualizar mensagens e outros conteúdos nos canais públicos que o aplicativo do Slack ele foi adicionado. E o Files Read ali, então, ele vai visualizar ali os arquivos que foram compartilhados nos canais e nas conversas que o aplicativo do Slack também foi adicionado. Apenas para questão assim de exemplos, de vocês terem alguns ali como que eles funcionam. E a questão dos escopos e notas ali. Admin são os administradores do workspace, incoming webhooks ali, então eles criam aqueles webhooks de caminho único ali para postar as mensagens a um canal específico, bot que a gente já comentou também, e os comandos ali para a gente adicionar ou utilizar os comandos de barra que as pessoas podem utilizar também, né? Por último, tem uns legacy ali, que é apenas para vocês terem visão, mas dentro dessa parte de escopo aqui, tentar identificar, pessoal, qual é o escopo que está sendo utilizado por um aplicativo, tá? Isso, para questão de prova, vocês precisam ter essa ideia de como que funciona o escopo. Quando precisa realizar uma revisão de aplicativos de terceiro, então, tipo, quem é o terceiro que criou e mantém o aplicativo, se a gente está confortável com a segurança ali também oferecida, se devem passar por um processo de avaliação de fornecedores. Esses pontos a gente precisa ver aqui quando estiver revisando um aplicativo de terceiro. Se é necessário a licença, já comentei ali com vocês também, né? Então, tipo, pontos ali, ele é gratuito ou requer uma licença? A licença do aplicativo já foi adquirida para uso na organização, a gente precisa adquirir. Quem vai fazer manutenção de integração desses aplicativos? Se tem necessidade de servidor, banco de dados, integração, se são criptografados ali em repouso na parte do REST ali, né? Se eles são criptografados, se o TLS está sendo usado para criptografar o tráfego, 10 principais riscos de segurança de aplicativos também se foi revisados quando a gente estiver trabalhando com esses aplicativos de terceiros, são pontos que a gente precisa levar em consideração também, né? Então, aqui com os planos Pro, Business Plus e Workspace Admin, os gerentes eles podem gerenciar os aplicativos. E no Enterprise Grid, além dos Workspace Admins e gerentes de aplicativos, os Org Admins e os Org Owners também podem gerenciar aplicativos para toda a organização. Isso aqui é ponto de atenção também, porque todos os workshops eles falam bastante de quem pode realizar o quê, né? Então, dentro da prova, a gente vai ver bastante questão nesse sentido aqui também, né? Então, vocês vão precisar saber desses pontos. O que um org admin pode fazer? O que um workspace admin pode fazer? O que as funções do role, quais são as funções dos roles admins? Quando utilizar. Então, são pontos aqui que vocês vão precisar saber, porque tem bastante questão que envolve esse ponto aí do que as pessoas podem fazer em determinados cenários de utilização. Então, gerenciamento do aplicativo dividido em 3 etapas. A gente vai solicitar o aplicativo, como eu já comentei, pode ser através de um formulário ali, de um workflow. Vai precisar aprovar ou restringir, ou para sair um erro ali, ou restringir um aplicativo. A gente avalia se o aplicativo vai ser aprovado ou se ele vai ser restringido, e depois a gente instala o aplicativo. A gente gerencia também a questão do Workspace Organização,
cria uma lista de aplicativos aprovados que os membros da equipe podem instalar. Então, foi como eu mostrei ali no Marketplace, e vocês viram que eu estava dentro da Slack Community, ele já mostrava quais eram os aplicativos que estavam aprovados ali com aquele sinalzinho verde do lado. A gente também cria uma lista dos restritos que não vão ser instalados dentro do Workspace e decide se deseja restringir essa instalação dos aplicativos a apenas aqueles que estão listados dentro do Slack Marketplace ali também, né? A gente pode adicionar colaboradores internos do aplicativo, isso é uma nova funcionalidade. Esses colaboradores, eles ajudam, então, a gerenciar as configurações do aplicativo e esses registros dentro do App Directory. E ali, se a conta do member ela foi desativada, os aplicativos que ele instalou também serão desativados automaticamente, afetando todos os usuários do aplicativo. Mas, se tiver essa questão dele ser afetado, dele ser desativado também automaticamente, os Workspace Owners e os outros colaboradores do aplicativo, eles podem ali, então, reinstalar o aplicativo e garantir que ele continue funcionando. Então, procurar nunca deixar ali o aplicativo apenas instalado por apenas um determinado membro, porque no momento que ele for desativado, os aplicativos que ele desinstalou, que ele instalou também, eles vão ser desativados. Então, ali, o que esperar dessa funcionalidade, né? Colaboradores existentes pode adicionar outros colaboradores. Quando são desativados os owners ou os outros membros com permissão, eles precisarão se adicionar como colaborador para reinstalá-lo. Nos planos Business Plus, só pode adicionar como colaborador de um aplicativo interno se uma solicitação para exportar os dados de todos os canais e as conversas tiver sido aprovada para o Workspace. Então, aqui, os colaboradores, eles gerenciam as configurações do aplicativo no Slack, mas o acesso ao código subjacente do aplicativo precisa ser concedido por meio da plataforma de hospedagem, na plataforma em que está o aplicativo. Então, como uma dica aqui, para manter o Workspace seguro, sempre ser seletivo ao adicionar esses colaboradores do aplicativo, e os colaboradores do aplicativo, eles não têm acesso ao código-fonte do aplicativo, nem às plataformas de hospedagem, mas eles podem fazer a questão ali de reinstalação, como a gente tinha comentado. Aqui deixei para vocês também mais uma imagem funcional que vocês também visualizam lá dentro do workshop, de como que ele funciona ali dentro da organização dos workspaces e dos usuários, e na direita ali tem um pouquinho de cada uma das funções que um org owner, o org admin, o workspace owner, o workspace admin e o usuário podem fazer, né? De novo, lembre-se que eu comentei com vocês na aula passada a questão de que, para mim, aquele mapa mental da pirâmide, assim, do que cada um pode fazer, quem tem menos privilégio, aqui já traz um pouquinho, né? Então, o usuário é o que tem o menos, o Workspace Admin, depois acima dele o Workspace Owner, depois o Org Admin e o Org Owner, né? E acima a gente ainda teria o Primary Org Owner, né? Então, aqui, essa aqui é uma das visualizações que eu gosto, assim, de mentalizar para daí, quando for fazer a prova, em questões que são referentes, assim, de quem pode fazer o quê, eu tenho uma visão aqui de como que isso funciona. Instalação org-wide app, então aqui também, né, Enterprise Grid, org owners e org admins podem aprovar para instalar esses aplicativos em toda a organização. Ela é centralizada num workflow completo, né? Em vez de instalar o mesmo aplicativo várias vezes em diferentes workspaces, a gente instala ele na org e ele fica funcionando para todos os workspaces que a gente tem. Isso é bastante importante saber também. Os org admins e os org owners, eles podem ver os aplicativos que estão instalados, aprovados ou restrito, e também os administradores do Workspace podem visualizar e filtrar esses aplicativos no Workspace através da página de gerenciamento de aplicativos. Gerenciando ainda a parte dos aplicativos ali, como a gente falou, org owners, org admins, integration admins visualizam e gerenciam esses aplicativos na seção integrations do admin dashboard. E como funciona? Ele visualiza e instala determinados aplicativos no nível da organização
em seguida adiciona os workspaces. Aprova os aplicativos também para que os workspace owners possam instalar quando desejar, e restringe aplicativos também nos workspaces da organização. Vocês pediram umas partes mais práticas também em algumas aulas ali. A minha ideia é, naquelas aulas após o 7º workshop, que a gente vai apresentar ali a parte do Slack AI, eu vou trazer também um pouco mais da navegação para vocês, mostrando toda essa parte de aplicativos e dashboards ali que a gente tem para facilitar a visualização para vocês também, né? Para ver os aplicativos, então, né? Installed on, se ele tiver instalado, a gente vê o nome dele. Se instalado em mais de um space, a gente vê o número total de workspaces e a gente clica no nome do aplicativo para ver essa lista completa dos workspaces que ele está instalado. Mostra também a data de instalação e que instalou, né? O source seria a origem, a procedência de um aplicativo, pode ser do Slack Marketplace, pode ser um aplicativo interno ou distribuído, se um desenvolvedor não estiver enviando para revisão no Slack Marketplace ali, ele é um distribuído. O nível de acesso, como que ele foi instalado, se são no nível da organização ou no nível do workspace, e o App Resolution ali, se ele está disponível para a organização. Os apps aprovados, então, eles podem ser instalados em qualquer workspace, enquanto os restritos eles não podem. E os que estão definidos pelo workspace podem ser aprovados ou restringidos por um workspace owner individualmente. Então, a gente instala o aplicativo, ele manda uma mensagem a todos os org owners e org admins, informando que esse aplicativo foi instalado. Quando concede o aplicativo, a gente pode retornar ao painel de administração para adicioná-lo aos workspaces. Se a gente instalar o nível de organização, que já foi adicionado aos workspaces, os membros do workspace, então, eles podem continuar usando sem uma interrupção. E, novamente, ali ele manda, reforçando, né, que ele manda essa mensagem ali que ele foi instalado e os membros, então, podem conectar as contas para usá-lo, né? O conectar as contas, vocês sempre lembram ali, como eu dei do exemplo tipo do Google Drive, né? Instalou o Google Drive na organização, cada membro ali vai ter que entrar com a sua conta e senha para poder utilizar o Google Drive, se conectando ao Google Drive. Restringir o aplicativo não remove instalação existente do aplicativo dos workspaces da organização. O workspace owner ou o gerente do aplicativo, ele precisa rever o aplicativo do workspace. E para desfazer a ação, a gente pode ir no Resolutions, no painel de administração, e visualizar a guia Restricted Apps. E ali clica nos 3 pontinhos à direita do aplicativo e seleciona Unrestricted App, tá? Eu vou mostrar para vocês isso também, pessoal, nas outras aulas após workshops. Eu preferi passar o conteúdo todo para vocês e depois fazer uma aula mais prática a respeito da administração. Se um desenvolvedor, então, alterar o escopo do aplicativo, após ele ter sido aprovado ou restringido, membros podem solicitar o aplicativo novamente para que revise os novos escopos, tá? Então, aquele ponto que eu trouxe para vocês, um aplicativo, ele pode ter 2 escopos, que é o menos privilégio que ele tem. No futuro, ele pode ter outros escopos a mais, a gente precisa revisar esses novos escopos para daí atualizar o aplicativo dentro da org também, né? A mesma coisa ali, se a gente restringe, os membros eles podem continuar usando a versão existente, mas não poderão instalar ou usar a versão atualizada, a não ser que eu faça essa atualização do aplicativo. Então, os org owners e org admins visualizam e gerenciam todas as solicitações de atualização de aplicativo na guia Requests e na seção Integrations do painel de administração, onde é possível configurar automações para solicitações de aplicativo. Aqui, parte de dica da prova é bom saber aonde cada lugar a gente tem para fazer visualização, porque isso pode ser cobrado, tá, pessoal? Determinado cenário, a gente saber aonde a gente visualiza aquele tipo de informação.
Remover ou desinstalar um aplicativo. Então, duas opções: a gente remove o aplicativo do Workspace, que não precisa mais daquele aplicativo, ou desinstala o aplicativo da organização para remover eles de todos os workspaces. Os aplicativos que eles não estão instalados no nível da organização não pode ser removido do workspace nem desinstalado pelo painel de administração. Vai ser preciso que um workspace owner ou um gerente ele possa remover esse aplicativo. Aqui também trazendo outro ponto da Slackbot, de novo já trazendo aqui, no workshop atual já está falando de Slackbot, já está falando de Slack AI, como vocês viram. Então, eu acredito que eles devam manter a parte do workshop como uma parte do Trail Mix oficial. Acredito, mas a gente sabe como é a Salesforce, pode ser que eles removam todos os workshops e façam uma nova Trail Mix voltada só em badges também. Se a gente for em alguns badges já do Trailhead, a gente vê que as mesmas informações que estão dentro do workshop que a gente tinha aqui para o estudo da prova, estão lá dos badges também. Então, aqui o Slackbot envia uma direct message para todos os org owners e org admins quando o aplicativo for removido dos workspace e quando o aplicativo for desinstalado da organização. Criar regras de automação. Então, a gente pode configurar essas regras automáticas para solicitação de aplicativos. As solicitações elas podem ser aprovadas, restringidas, rejeitadas, com base nas condições que as regras consideram. Então, isso aqui é ponto importante também para a prova, saber que a gente pode criar regras de automação para instalar, desinstalar, revisar aplicativos. Todas essas solicitações, elas precisam de revisão, são enviadas aos Workspace Owners através das direct messages do Slackbot. E se a gente usar essas regras de automação, a gente pode criar uma regra para enviar a solicitação de aplicativos para um determinado canal, onde a gente tem todos os gerentes de aplicativos para que elas sejam analisadas. Se o desenvolvedor do aplicativo altera essas permissões de aplicativo após ter sido aprovado ou restringido, os membros podem precisar solicitar o aplicativo novamente para que possa revisar as novas permissões. E quando a aprovação ali, a solicitação for aprovada ou negada, o Slack atualiza as mensagens original da solicitação para que os administradores possam ver esse status. Se a gente restringe as permissões do aplicativo, os membros, de novo, podem continuar usando a versão do aplicativo, mas não podem instalar ou usar a versão atualizada, como a gente comentou antes também. Isso funciona nas regras de automação também, né? Também tem a ajuda ali para gerenciar automaticamente as aprovações através da automatização de solicitações de integração. Então, qualquer pessoa pode instalar uma integração. Os Workspace Owners também configuram essas regras que revisam automaticamente essas solicitações de aplicativos e as regras podem ser compostas por vários componentes ali, que são avaliados numa ordem pré-determinada. Se o aplicativo atende aos requisitos da regra, a resolução pré-determinada será aplicada automaticamente. A última parte aqui, então, de hoje, o no-code, o custom workflows. A gente fala de novo do Workflow Builder, como eu já falei para vocês, ferramenta visual, automativa processos de negócio. A interface é bastante simples também, não tem nada de código. A gente define ali uma trigger, um gatilho de quando vai começar o workflow. A gente diz quais são as etapas que a gente tem ali, os passos que ele vai ser feito dentro do workflow, como, por exemplo, aqui o envio de uma mensagem personalizada quando alguém entra em um determinado canal, e pode ser usado por qualquer pessoa, desde esses usuários que não têm conhecimento com programação, que desejam criar aplicativos, eles só vão precisar entender um pouquinho de lógica ali, ou até mesmo as questões ali dos engenheiros que buscam otimizar seus processos de desenvolvimento. Então, de novo, pessoal, no Balf eu fiz uma aula toda ali mostrando a parte do Workflow Builder ali. Vai ser ponto aqui que eu vou trazer também quando a gente finalizar os 7 workshops. A ideia é ter uma aula totalmente prática ali, depois da aula de inteligência artificial.
E hoje a gente está encerrando aqui, então, o nosso workshop de App Administration. Como próximos passos aqui, eu procurei não colocar nenhum módulo para vocês. A gente vai continuar a aula nessa semana, a gente vai entrar no workshop 6 e eu deixo para vocês, então, aberto aqui para perguntas e respostas. A gente já passou um pouquinho do horário. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma resposta, eu fico à disposição aqui para vocês para falar sobre o App Administration ou outras dúvidas que vocês tiverem. Dúvidas, pessoal? Dirceu deu boa noite aqui, se confundiu um pouco no horário, mas está presente. Dúvidas, pessoal? Algum ponto? Eu acho que hoje não. Certo. Obrigado, então, pessoal, pela participação de vocês. A gente se vê na quinta. Eu vou colocar essa apresentação para vocês no nosso grupo de WhatsApp e também vou subir a aula no YouTube. Eu estou devendo a aula anterior no YouTube para vocês também, mas eu pretendo colocar as 2 aulas ainda essa semana para vocês. Certo, pessoal? Agradeço, então, a participação de vocês. Boa noite, uma boa semana para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até.